Conforme eu havia prometido para vocês, nós estamos aqui fazendo mais uma parte do documentário da Guerra das Malvinas, que trata da participação chilena. Então, como vocês viram no videozinho de abertura desse nosso trabalho hoje, aí, a maior preocupação dos ingleses era a aviação com a aviação argentina, tanto da Força Aérea quanto da Marinha. Vocês viram o lançamento do XOC, o estrago que ele é capaz de fazer. Então, qual era a ideia deles? Olha, a gente tem que vigiar a Força Aérea Argentina. No teatro, a gente até consegue, no teatro de operações, neutralizar ela, mas nós precisamos de um alerta aéreo antecipado. Então, nós vamos contar a história um pouquinho de trás para frente, vamos avançar no tempo e vamos voltar em 82. Em 1998, o general chileno, o ex-presidente Augusto Pinochet, foi preso na Inglaterra. Ele estava em tratamento de saúde. Bom, o fato é que se o Pinochet soubesse que se tratar na Inglaterra teria dado tanto problema, acho que ele jamais teria feito isso, né? O imbróglio começou da seguinte forma. O juiz espanhol Baltasar Garzón soube que o Pinochet estava na Inglaterra, fez um pedido de prisão internacional, mandado de prisão internacional, os ingleses acataram, e aí começou o imbróglio internacional, porque o Pinochet era senador do Chile, e ficou isso, se a Inglaterra teria o direito de prender ele, o Baltasar Garzón queria que ele fosse extraditado para a Espanha, o Chile queria que ele fosse devolvido, e uma série de coisas. Até que Lady Thatcher, a ex-primeira-ministra Margaret Thatcher, veio a público e disse que a Inglaterra não deveria tratar esse homem desse jeito, porque tinha uma enorme dívida de gratidão com o Chile, que o Pinochet havia ajudado a salvar centenas de militares britânicos na Guerra das Malvinas. Bom, gente, se a Inglaterra deveria tratar esse homem ou não desse jeito, é problema deles. Mas uma coisa é verdade, o Chile realmente ajudou a Inglaterra na Guerra das Malvinas. Na primeira parte desse vídeo nós já vimos o porquê o Chile deu essa ajuda. Hoje nós vamos saber como foi essa ajuda e qual foi a contrapartida que os ingleses deram ao Pinochet. Ele foi libertado no ano 2000. Acho que os apelos a Thatcher tiveram o seu resultado. Esse homem que vocês veem na foto é o general Fernando Matei, comandante da Força Aérea Chilena nos anos Pinochet. O general Matei, ele foi adido na Inglaterra, tinha um conhecimento muito bom com os oficiais da Força Aérea Britânica, e em 82 o Pinochet chamou ele e falou: "Ô Fernando, general Fernando, eu quero que você preste todo o apoio que os ingleses necessitarem, mas eu não estou sabendo de nada disso oficialmente. Se acontecer alguma coisa, vai ser unicamente responsabilidade sua." O general Matei aceitou a missão, mas ele não teve nem tempo de iniciar a mesma. Os ingleses vieram antes. Essa foto aqui é do general Matei na época dos fatos, né? Mas antes que ele tivesse tempo de oferecer apoio para os ingleses, ele foi procurado por um antigo colega de Londres, o comandante Sidney Edwards, um oficial da RAF que falava espanhol fluente porque serviu em Madrid, e o Edwards veio em nome do governo britânico com uma série de requisições para o general Fernando Matei. E vocês vão saber o teor dessas requisições e por que para os britânicos era importantíssimo que o Chile os ajudasse. Fiquem conosco. Bom, gente, e o que os ingleses pediram efetivamente para o general Matei? Como vocês podem ver nesse mapa aí, a seta em vermelho está indicando, é a base aérea de Ascensão que foi disponibilizada pelos Estados Unidos para a Inglaterra. Só que a Ascensão ainda está muito longe das Falklands, das Malvinas, né? E eles tinham que vigiar a Força Aérea Argentina. Por quê? Porque os Harrier até conseguiam combater os Mirage, os Skyhawk, etc., ali no Teatro das Malvinas. Mas eles precisavam ter um certo alerta de
dessas decolagens para poder se preparar, para poder estar no ar, né, já apontado para as direções de ataque, etc. E não dava para fazer isso de ascensão. Né? Se você, por mais que os aviões de reconhecimento tipo o Nimrod tivesse alcance, isso não seria possível. Então pediram esse apoio para o general Matei, e ele disponibilizou a base aérea de Punta Arenas. Eu vou mostrar um mapa ampliado para vocês terem uma ideia melhorada, né, uma ideia bem mais explicitada da posição estratégica que o Chile ocupava com relação às Falklands. Vocês vão ver aí um mapa mais detalhado dessa área de operações. Vocês veem as bases argentinas com a seta em vermelha. A base de Punta Arenas chilena com a seta verde, né? E as rotas que eles usavam, que os argentinos usavam, que a aviação usava para se aproximar das Malvinas. O que acontece? Os chilenos já tinham uma expertise muito grande como operavam os argentinos. Eles haviam inclusive quebrado o código da Marinha Argentina, eles sabiam efetivamente, eles conseguiam decifrar as comunicações. Só que eles não tinham equipamento de vigilância e comunicação sofisticado que pudesse atender os ingleses com a precisão, com a velocidade que eles precisavam. Eles precisavam praticamente de informação em tempo real. Em 1982, os equipamentos para isso eram caríssimos. Hoje você tem SMS, WhatsApp. Naquela época não tinha nada disso. Então o que os ingleses fizeram? Eles trouxeram equipamento via ilhas francesas no Pacífico Sul. Hércules ingleses vieram através do Pacífico Sul por ilhas francesas para ninguém desconfiar. Montaram radar no Chile, trouxeram equipamento de comunicação sofisticado, de maneira que a base aérea de Punta Arenas tinha um sistema de vigilância completo. Ou seja, quando os argentinos decolavam, eles já sabiam pela velocidade, mais ou menos sabiam que tipo de aeronave que eram. E quando estavam voltando também sabiam e conseguiam passar isso para os ingleses. Como se isso não bastasse, os chilenos disponibilizaram, vocês veem no mapa aí, a base aérea. Os ingleses trouxeram alguns aviões Nimrod, né, de vigilância, reconhecimento marítimo, etc. Mas precisavam de uma base mais próxima, que eles só tinham ascensão. O Nimrod, esse avião que vocês estão vendo aí, ele tem muitos sensores, ele tem uma eletrônica embarcada muito boa, consegue fazer uma vigilância fora de série. Acho que mesmo para os padrões de hoje em dia, ele realmente estaria no topo aí. Acho que já foi desativado. E o que acontece? Os ingleses precisavam de uma base. O Chile propiciou a ilha San Félix, no arquipélago das Ilhas Desventuradas. Fica mais ou menos 800 km de Santiago, vocês podem ver no mapa aí. Há quem diga que o Belgrano foi localizado por um Nimrod. É possível, é completamente possível. Ou um Nimrod ou um Canberra britânico. Mas o fato é que essas aeronaves faziam toda a vigilância do setor marítimo, do teatro de operações marítimos ali, de maneira que os britânicos eles tinham uma informação praticamente em tempo real. Tem gente que fala os satélites foram importantes, foram, gente, realmente foram. Mas o satélite ele não te dá uma informação, a tecnologia daquela época não te dava uma informação, tinha um certo delay. E com essas aeronaves a coisa era muito mais rápida, né? E o que o Chile ganhou com isso? Bom, gente, ele ganhou muita coisa. Só para vocês terem uma base, em 25 de maio, finalzinho de maio desse ano, teve uma apresentação de um esquadrão de Canberra da Inglaterra, e dos 15 aeronaves que o esquadrão tinha, só um voou. Quer dizer, onde é que estavam o resto? E depois apareceu, a Força Aérea do Chile apareceu com um monte de Canberra em condições de operar. Tem gente que diz que além dos Nimrod, os britânicos operaram Canberras com matrícula chilena para fazer reconhecimento sobre a Argentina. É possível, esses aviões voam muito alto, é bem difícil de ser derrubado e ser detectado. Outra coisa
que os britânicos proporcionaram também aos chilenos foram jatos Hunter, que eles estavam precisando, peças de reposição e aviões. Os britânicos transferiram muita coisa. Só que é o seguinte, gente. A certa altura da guerra, os ingleses queriam atacar a base aérea de Rio Grande, na Argentina, que era da onde partiam os jatos equipados com Exocet. E uma aeronave Sea King foi fazer o reconhecimento. Essa aeronave, por uma série de fatores, acabou tendo que fazer um pouso de emergência no Chile. Os tripulantes foram restituídos à Inglaterra, quando o certo era fazer a internação, né? Mas o Chile devolveu pelos pilotos e os comandos. Aí o que acontece é o seguinte, essa operação ela realmente trouxe um pouquinho de mal-estar ali, porque os chilenos foram categóricos, a gente não quer operação aqui dentro. Então, operação bélica, reconhecimento, tudo bem, espionagem, tudo bem, mas operação bélica aqui não, partindo daqui não vai dar. Aí quase que a operação toda fura, mas eles conseguiram contornar e depois não precisou fazer essa operação. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, a Operação Mikado. O que era o Mikado? Um comando inglês ia desembarcar na base aérea de Rio Grande em aviões Hércules, destruir os paióis de Exocet, destruir os Etandar, matar os pilotos e depois tentar fugir para o Chile. Era praticamente uma missão suicida. E outro apoio importante que o Chile deu também foi o veto na OEA, né? Porque todos os países apoiaram a Argentina, menos os Estados Unidos, Colômbia e o próprio Chile, né? E o general Fernando Mattei, vocês acham vídeos dele aí na internet que ele foi categórico. Ele falou, olha, eu fiz de tudo para a Argentina perder essa guerra porque eu estava defendendo o meu país. Então realmente é uma tragédia, gente, que povos irmãos, povos vizinhos tenham chegado a esse ponto, mas isso aconteceu, essa história precisava ser contada. Tá? A gente deve fazer mais vídeos aí sobre o Mikado. Eu vou fazer um vídeo sobre a participação peruana também, porque é uma história interessantíssima. Como o Peru tentou ajudar a Argentina e não deu certo. Então é isso. Esse é o nosso vídeo de hoje. Vocês baixem a nossa revista Aviação e Mercado aí, tem matéria sobre as Malvinas. E vamos compartilhar nossos vídeos, gente, que é muito importante. Vocês estão me ajudando bastante. Em vez de ficar compartilhando porcariada na internet aí, boato, besteira, compartilhe isso aqui, porque é um pouco da história da América Latina. É uma história que eu acho que vale a pena ser contada, tá ok? Como sempre, fé no Brasil. Aquele abraço para vocês e até mais.